Existe um erro social que parece inofensivo, às vezes até o simpático, mas destrói respeito em silêncio, falar demais. Não é sobre ser comunicativo. É sobre não conseguir parar. É sobre preencher qualquer vazio com palavras. É sobre explicar o que ninguém pediu. É sobre dar detalhes para se sentir seguro. E, sem perceber, transformar sua fala numa confissão constante. Quem fala demais acredita que está se conectando. Na maioria das vezes, está se expondo. Porque o excesso de palavras quase sempre nasce de ansiedade, de medo de ser mal interpretado, medo de parecer frio, medo de perder espaço, medo de não ser aceito. E quando a sua fala nasce desse medo, ela não te fortalece. Ela te entrega. O mundo lê isso rápido. Ele entende que você é oacionável. Entende que, se pressionar um pouco, você explica. Se provocar, você se defende. Se insistir, você dá mais detalhes. E quando alguém percebe que você fala para aliviar tensão, ela aprende como te conduzir, criando tensão. Este vídeo não é um convite para virar uma pessoa muda ou arrogante. É um convite para recuperar peso. Porque peso não vem de falar bonito. Peso vem de falar pouco e sustentar o silêncio. Peso vem de escolher o momento, o assunto e a quantidade. Peso vem de não usar conversa como muleta emocional. Hoje você vai entender por que falar demais diminui sua autoridade, aumenta sua vulnerabilidade e te torna previsível. E vai aprender as leis de quem é raro, quem não preenche o vazio, quem não se explica por reflexo e quem deixa a presença fazer parte do trabalho. A verdade desconfortável é que falar demais quase nunca é excesso de conteúdo. É excesso de necessidade. Necessidade de ser aceito. Necessidade de ser entendido. Necessidade de controlar a impressão que o outro está formando. E quanto mais você tenta controlar essa impressão com palavras, mais você revela insegurança. Porque a pessoa segura não precisa convencer o tempo todo. Ela não precisa explicar a própria intenção em detalhes. Ela não precisa justificar cada decisão. Ela fala o necessário e sustenta o resto. Já a pessoa ansiosa sente que silêncio é risco. Sente que, se não preencher o espaço, alguém vai julgar, alguém vai interpretar, alguém vai dominar a conversa. E aí você entra num ciclo, fala para evitar desconforto, mas o excesso de fala cria outro tipo de desconforto. Você se expõe. Você se contradiz. Você entrega informações que não precisava entregar. Você se coloca na posição de quem está se defendendo sem ninguém ter atacado. E o ambiente aprende a te ler como alguém que precisa falar para ficar bem. Repara como isso aparece em situações simples. Você conta uma história e adiciona detalhes demais para provar que está certo. Você dá uma opinião e começa a pedir desculpa por ter opinião. Você diz ou não e depois emenda um textão para parecer uma boa pessoa. Você sente que precisa justificar tudo para não ser mal interpretado. No fundo, você está tentando comprar paz com palavras. Só que paz comprada assim dura pouco. Porque quanto mais você fala para aliviar a própria ansiedade, mais você treina sua mente a depender desse alívio. E quando você depende disso, você vira refém do ambiente. Uma conversa vira prova. Um olhar vira ameaça. Um silêncio vira julgamento. E você responde com mais palavras. A pessoa estoica entende um ponto que muda tudo, você não precisa ser entendido por todos para ser respeitado. Você precisa ser coerente. E coerência não exige discurso. Exige postura. Então, a partir daqui, você vai aprender a falar menos sem virar rude. Vai aprender a usar silêncio sem parecer fraco. Vai aprender a escolher palavras como quem escolhe ferramenta, com intenção, e não com nervosismo. Porque, no fim, quem fala demais não perde respeito por falar. Perde respeito por não conseguir parar. O mundo sente quando suas palavras são necessárias e quando são só ansiedade tentando se acalmar. E é esse hábito que a gente vai cortar agora. A primeira lei é direta, quem fala demais entrega o próprio centro. Porque a fala excessiva costuma ser reativa. Você está respondendo a uma pressão invisível.
Você está tentando se proteger. E quem se protege demais comunica fraqueza, mesmo quando tem razão. Quando você dá detalhes demais, você oferece alças. Você dá ao outro várias formas de puxar você para uma discussão. Uma palavra vira gancho. Um detalhe vira suspeita. Uma frase mal colocada vira prova contra você. E o que era simples vira um labirinto onde você se perde tentando corrigir. É por isso que gente manipuladora adora quem fala muito. Porque quem fala muito se explica. E quem se explica vira réu. Não importa se ninguém te acusou formalmente. O excesso de justificativa cria atmosfera de defesa, e defesa cria hierarquia, e alguém do outro lado parece juiz. A pessoa estoica entende que comunicação não é despejo. Comunicação é direção. Falar não é o mostrar quem você é. Falar é conduzir um ponto com clareza. E quando você fala além do necessário, você deixa de conduzir. Você passa a se derramar. Repare no cotidiano, você comete um erro pequeno e vira um discurso. Você recusa um convite e vira uma novela. Você dá uma opinião e emenda um pedido de desculpas. Tudo isso tem uma mesma origem, e medo de perder aprovação. E medo de perder aprovação transforma a fala em súplica. A regra prática dessa lei é: reduza a resposta ao essencial. Se o assunto é um erro, lhe entendi. Vou corrigir. Se é um limite, hoje não posso. Se é uma pergunta, responda o que foi perguntado, não o que você imagina que a pessoa pode pensar. O resto é ansiedade querendo espaço. E aqui vai um teste rápido, silencioso, que muda sua postura. Antes de falar, pergunte internamente: o isso acrescenta algo ou só me alivia? Se só te alivia, você está usando palavras como anestesia. E anestesia social tem efeito colateral, você fica mais exposto. O silêncio, nesse contexto, é uma proteção natural. Porque silêncio impede que você entregue informações desnecessárias. Silêncio impede que você se contradiga. Silêncio impede que você se humilhe tentando ser entendido. E, mais importante, silêncio comunica estabilidade. Você não precisa vencer conversas. Você precisa preservar o próprio centro. E seu centro é preservado quando você fala por escolha, não por reflexo. Quando você internaliza essa lei, sua presença muda. Você se torna menos previsível. Menos opuxável. E o ambiente começa a te tratar com mais cuidado, porque percebe que não consegue te arrastar para o excesso. A segunda lei é uma inversão de mentalidade: silêncio não é vazio. Silêncio é autoridade. A maioria das pessoas teme o silêncio porque associa silêncio à fraqueza, constrangimento ou culpa. Então ela preenche. Preenche com explicações, piadas, histórias, detalhes. E, sem perceber, diminui o próprio peso. O silêncio certo faz o contrário. Ele dá tempo. Ele cria gravidade. Ele impede que você fale por nervosismo. E ele comunica algo raro: autocontrole. Quem consegue ficar em silêncio sem se agitar mostra que não depende do clima para existir. Repare como isso aparece em qualquer negociação ou conversa tensa. A pessoa insegura fala para aliviar. A pessoa firme pausa, olha, respira, responde pouco. E por responder pouco, cada frase parece mais pensada. Parece mais definitiva. Parece mais verdadeira. O silêncio também funciona como filtro do ambiente. Quando você não preenche tudo, você obriga o outro a se mostrar. Pessoas maduras usam esse espaço para falar com clareza. Pessoas ansiosas começam a se justificar, começam a falar demais, começam a revelar intenção. Ou seja, silêncio te dá informação. Fala excessiva te tira informação, porque você ocupa o espaço todo. Mas aqui existe um detalhe importante: silêncio não é o tratamento de silêncio ou nem joguinho emocional. O silêncio estoico é limpo. Ele não é punição. Ele é postura. Você não usa para controlar o outro. Você usa para se governar. A regra prática dessa lei é simples e parece pequena: aprenda a não responder imediatamente. Faça uma pausa de 2 segundos antes de falar.
E depois diga uma frase curta. Isso muda seu tom, muda sua respiração, muda sua energia. Você sai do modo reativo e entra no modo escolhido. Outra regra: quando alguém te faz uma pergunta, responda e pare. Não complete com justificativa. Não dê contexto que ninguém pediu. Responda e sustente o silêncio. No começo isso dá desconforto, porque você sente que precisa ajudar a conversa. Mas esse desconforto é abstinência. É você desaprendendo a mendigar aprovação com palavras. E se o outro interpretar seu silêncio como arrogância? Alguns vão interpretar. Porque gente ansiosa não suporta alguém calmo. Mas isso não é seu problema. Seu problema é não trair sua postura para salvar a interpretação alheia. O estoico aceita uma coisa, e nem todo mundo vai gostar do seu silêncio. Mas quase todo mundo respeita quem tem controle. A terceira lei é cruel, mas real: quem tenta ser interessante o tempo todo fica barato. Porque a tentativa aparece. E quando aparece, você parece carente de atenção, não cheio de conteúdo. Muita gente fala demais porque tem medo de ser esquecida. Medo de ficar irrelevante. Medo de não ter lugar. Então ela preenche a conversa com histórias, opiniões, piadas, comentários sobre tudo. Ela quer marcar presença. Só que presença não é volume. Presença é densidade. Quando você tenta ser interessante, você começa a performar. Você exagera. Você interrompe. Você responde rápido para não perder o timing. Você dá opinião sobre assuntos que não domina só para não ficar quieto. E, sem perceber, sua imagem vira a de alguém que precisa ser notado. O que inspira respeito é o oposto: alguém que não precisa se colocar no centro. Alguém que fala quando tem algo real a dizer. Alguém que não tem medo de ficar em silêncio. Isso não parece fraqueza. Parece seletividade. E seletividade é um tipo de poder social. Repare em qualquer grupo, a pessoa que fala o tempo todo raramente é a mais respeitada. Ela pode ser a mais lembrada, mas não a mais levada a sério. Porque o excesso tira valor. É como uma moeda que circula demais e perde peso. Já a pessoa que fala pouco, mas fala com precisão, vira referência. Quando ela abre a boca, o grupo presta atenção. A regra prática dessa lei é: pare de comentar tudo. Nem tudo precisa de opinião. Nem toda história precisa ser contada. Nem toda experiência precisa virar conteúdo. A pessoa forte não tem pressa de se colocar. E existe um exercício simples: em conversas, tente falar por último. Não por joguinho. Por disciplina. Você escuta mais, entende o clima, percebe o que é relevante. E quando você fala, você não repete o que já foi dito, você acrescenta. Quem acrescenta é respeitado. Quem repete para aparecer é tolerado. Isso também vale para redes sociais e vida pública. Quem precisa ser visto o tempo todo vira previsível. E previsibilidade diminui interesse. Já quem é reservado cria valor, porque o acesso é mais raro. Raridade gera atenção. Não gritaria. O estoico não tem medo de ser o sem graça. Porque ele não mede valor pela quantidade de reação que provoca. Ele mede valor pela qualidade da própria conduta. E conduta não precisa de show. Quando você parar de tentar ser interessante, você vai sentir um vazio estranho. Vai parecer que você está o sumindo. Na verdade, você está deixando de performar. E é nesse silêncio que você começa a ficar mais sólido. A quarta lei é uma disciplina de precisão: responda ao que foi perguntado, não ao que você teme. Porque falar demais quase sempre acontece assim: alguém faz uma pergunta simples e você responde como se estivesse sendo julgado. A pergunta foi: ou você consegue entregar até amanhã, e você devolve um relatório completo da sua semana, das suas intenções, do seu esforço, do seu estresse. A pergunta foi: ou por que você não foi, e você dá 10 justificativas para garantir que ninguém pense mal. A pergunta foi: o que você acha, e você começa a se desculpar pela sua opinião. Isso não é comunicação. Isso é medo.
Medo da interpretação do outro. Medo de parecer incompetente. Medo de parecer frio. Medo de ser criticado. E esse medo faz você antecipar ataques que nem vieram. Você tenta se defender do futuro. E, ao tentar se defender do futuro, você se coloca no papel de réu agora. A pessoa firme não vive assim. Ela não responde para agradar. Ela responde para alinhar. Ela olha para a pergunta, responde com clareza, e para. Sem floreio. Sem justificativa. Sem se humilhar para parecer o boa. A regra prática dessa lei é: responda em uma frase. No começo isso parece agressivo, porque você está acostumado a amortecer tudo com explicação. Mas uma frase clara não é agressiva. É adulta. Se a pessoa pedir mais detalhes, você dá mais detalhes. Mas só então. Você não dá antes. Porque detalhe dado antes vira material para interpretação, e interpretação vira cobrança. Você preserva sua energia e sua imagem sendo seletivo. Esse princípio também protege você de um problema comum, uma contradição. Quanto mais você fala, mais chance você tem de se contradizer em detalhes. E aí alguém pega o detalhe e transforma em suspeita. Não porque você mentiu, mas porque você falou demais. Outro ponto: quando você responde ao que teme, você dá pistas sobre o seu medo. Você revela onde dói. Você mostra quais julgamentos te controlam. Pessoas espertas, e principalmente pessoas controladoras, usam isso como alavanca. Você entregou o mapa. O estoico não entrega mapa. Ele responde curto, observa e só aprofunda se houver necessidade real. A partir de hoje, treine isso: quando alguém te pergunta algo, responda e pare. Aguente o silêncio. Aguente o desconforto de não completar com justificativa. Esse desconforto é o preço de você voltar a ser dono da própria fala. A quinta lei é uma das mais importantes, porque ela muda como as pessoas te percebem, e excesso de explicação parece culpa. Mesmo quando você é inocente. Mesmo quando sua intenção é boa. O volume de defesa cria a sensação de que há algo para esconder. O ser humano funciona por leitura rápida. Ele não analisa tudo com lógica. Ele sente. E quando alguém fala demais, se justifica demais, repete demais, o outro sente uma coisa simples e isso afetou. E se afetou, provavelmente existe insegurança. E se existe insegurança, existe brecha. É por isso que pessoas firmes não se defendem como quem está desesperado para ser absolvido. Elas não suplicam compreensão. Elas sustentam a própria posição. Se erraram, admitem com clareza. Se não erraram, dizem pouco e param. Pensa numa situação comum: alguém te acusa de ter feito algo errado. A pessoa ansiosa responde com um discurso emocional, tentando convencer. A pessoa forte diz: e isso não aconteceu, ou eu não concordo com essa leitura, e fica em silêncio. Se houver fatos para discutir, ela discute fatos. Se não houver, ela não alimenta. O excesso de explicação também cria outro problema e dá margem para interrogatório. Quando você entrega detalhes demais, você oferece pontos para o outro questionar. Mas e isso? E aquilo? E por que você fez assim? E de repente você está preso numa conversa infinita tentando provar uma intenção que a outra pessoa nem quer aceitar. A regra prática dessa lei é: explique uma vez, no máximo. E explique sem emoção extra. Curto. Factual. Depois pare. Se a pessoa insistir, você entende que não é falta de explicação. É falta de respeito ou vontade de controlar. E aqui entra uma postura que muita gente não tem coragem de sustentar: você pode ser mal interpretado e continuar inteiro. Você não precisa convencer todo mundo. Você não precisa limpar sua imagem em tempo real. Sua reputação não é construída em uma conversa, é construída em padrão. Quando você aprende isso, você para de entrar em modo defesa. Você responde com mais frieza no bom sentido, e não frieza emocional, mas frieza de precisão. Você não derrama. Você não súplica.
Você não tenta ganhar o coração de quem já decidiu te julgar. O estoico entende que algumas pessoas vão pensar o que querem pensar. E você não vai comprar a briga de corrigir a cabeça de cada uma. Você vai sustentar sua conduta e seguir. Quando você corta explicações desnecessárias, sua fala fica mais rara. E o que é raro pesa mais. Não porque você está manipulando, mas porque você parou de se expor como alguém culpado sem ter culpa. A sexta lei é uma habilidade que protege sua energia e sua reputação. Aprenda a encerrar conversas. Sem justificar o fim. Porque quem fala demais quase sempre tem dificuldade de sair. Ele continua falando para não parecer rude. Continua falando para não parecer derrotado. Continua falando para o fechar bem. E no processo se expõe mais. Muita gente não percebe que ficar numa conversa ruim é uma escolha. Você não é obrigado a permanecer em uma discussão improdutiva. Você não é obrigado a responder a provocações. Você não é obrigado a explicar para alguém que não quer entender. Só que, quando você tem medo de desaprovação, você sente que sair é o perder. E aí você fica. E falando. O estoico entende algo simples: algumas conversas são armadilhas. Elas não existem para resolver, existem para te desgastar. E, se você fica, você paga com tempo e paz. Encerrar uma conversa não exige agressividade. Exige clareza. Entendi. Anotado. Vamos deixar isso por aqui. Eu volto nesse assunto depois. Agora não. São frases curtas, neutras, sem veneno. E o segredo é: você não explica por que está encerrando. Porque explicar abre negociação. Explicar dá brecha para o outro te puxar de volta. Repara como isso funciona: você diz eu vou sair porque estou cansado e a pessoa responde mas é rapidinho. Você diz eu vou parar porque não estou bem e a pessoa responde então você não aguenta conversar? E pronto, você entrou no jogo. Quando você encerra sem justificar, você corta a alça. A regra prática dessa lei é: finalize com uma frase curta e mude o assunto ou saia. Sem teatralizar. Sem pedir licença em excesso. Sem culpa. Você está apenas administrando sua energia. Isso também vale para mensagens e redes sociais. Quem fala demais no digital se enrola, se explica, se contradiz e vira refém de discussão infinita. A pessoa forte responde uma vez, e se não houver respeito, ela encerra. Silêncio também é encerramento. E aqui está a parte que poucos aceitam: você não precisa ser simpático o tempo todo para ser respeitado. Simpatia compulsória é carência disfarçada. Respeito vem de postura. E postura inclui saber dizer o acabou ou com calma. Quando você aprende a encerrar conversas, você para de ser arrastado. Você deixa de ser alguém que sempre o dá mais um minuto. E isso muda como as pessoas entram em contato com você. Elas passam a vir com mais objetividade, porque percebem que você não está disponível para conversa inútil. Falar menos não é só abrir menos a boca. É sair mais cedo do que não serve. E isso é disciplina. A sétima lei é o que dá peso real à sua comunicação: sua palavra deve ter custo. Quando você fala o tempo todo, sua palavra fica barata. Quando você responde a tudo, sua resposta perde valor. Quando você comenta tudo, sua opinião vira ruído. Custo aqui não é o fazer difícil. É tornar a fala algo escolhido, não automático. É entender que cada vez que você fala, você gasta atenção, expõe intenção e revela algo sobre você. E se você gasta isso sem critério, você perde autoridade. Porque autoridade depende de escassez e consistência. Repara como pessoas realmente respeitadas falam. Elas não correm para opinar. Elas não entram em toda conversa. Elas não respondem com pressa para provar inteligência. Elas observam. E quando falam, falam com clareza, sem excesso de adornos. Isso cria um efeito: o ambiente passa a ouvir. Já quem fala demais tenta compensar insegurança com volume. Ele tenta garantir o que foi entendido, repete, reforça, explica de novo.
No fim, passa a impressão de descontrole. E descontrole não inspira confiança. A regra prática dessa lei é: adote o princípio do ou um é pronto. Você diz uma vez, do jeito certo, e para. Se for necessário repetir, repita com a mesma calma, sem se inflamar. Mas não transforme isso em debate infinito. Esse princípio também muda sua vida em promessas. Pessoas que falam demais prometem demais. E promessa demais vira desconfiança, porque o mundo aprende que você se empolga e não sustenta. Quando sua palavra tem custo, você promete pouco e entrega mais. E isso constrói uma reputação sólida. Outra aplicação: elogio e crítica. Quem elogia demais vira bajulador. Quem critica demais vira amargo. Quem fala com custo escolhe o momento. E, por escolher, a fala dele vale mais. Um elogio raro vale muito. Uma crítica rara pesa. Porque não parece vício, parece avaliação. E aqui entra um ponto estoico: sua palavra é parte do seu caráter. Você não deve distribuí-la como se fosse barata. Você deve tratá-la como extensão da sua disciplina. Quando você aprende isso, você começa a falar com mais intenção. Você não abre a boca para preencher silêncio. Você não fala para aliviar ansiedade. Você fala porque há algo real a ser dito. E essa mudança tem um efeito social imediato: você se torna menos previsível, menos opuxável, menos refém do clima. As pessoas começam a medir melhor o que dizem para você, porque percebem que você não devolve qualquer coisa. Você devolve algo escolhido. Sua palavra deve ter custo. Porque quando tem custo, ela tem peso. E quando tem peso, ela constrói respeito. No fim, falar menos não é uma técnica social. É uma postura. É você parar de usar palavras como muleta e começar a usar presença como base. Quem fala demais vive tentando se proteger do silêncio. Quem fala com custo não teme o silêncio, porque o silêncio não ameaça a identidade dele. Quando você fala menos, 3 coisas acontecem. Primeiro, você se expõe menos. Você entrega menos munição, menos brecha, menos contradição. Segundo, você ouve mais, e ouvir mais te dá vantagem real: você entende o ambiente antes de se mostrar. Terceiro, sua palavra ganha peso. E peso muda respeito sem que você peça nada. A partir de hoje, observa seus impulsos. A vontade de completar demais. A vontade de explicar antes de perguntarem. A vontade de justificar para parecer bom. E quando sentir isso, faz o básico raro: pausa. Responda ao essencial. Sustente o silêncio. Nem todo mundo vai gostar. Alguns vão te achar frio. Outros vão te testar. Mas quase todo mundo vai sentir: você ficou mais sólido. Você ficou menos acionável. Você ficou mais difícil de mover. E se você quiser um critério simples para guiar sua fala, usa isso: fale para alinhar, não para aliviar. Fale para resolver, não para se proteger. Fale para construir, não para ser notado. Se você quer continuar desenvolvendo essa presença mais firme, discreta e respeitada, continua por aqui. Porque no mundo barulhento, quem sabe ficar em silêncio do jeito certo vira raro. E o raro sempre tem valor. Existe um detalhe que transforma esse tema em algo maior do que o falar menos, ou você começa a perceber que o excesso de fala quase sempre era uma tentativa de controlar o mundo. Controlar como você é visto. Controlar o clima. Controlar a resposta do outro. Controlar a possibilidade de rejeição. E a vida não é controlável assim. Quanto mais você tenta comprar segurança com palavras, mais você se desgasta. Porque você fica dependente de uma coisa instável: a reação alheia. Uma frase sua vira teste. Um silêncio do outro vira ameaça. E você volta a falar, como quem tenta consertar algo que não está sob seu comando. Quando você aprende a sustentar o silêncio, você devolve o controle para onde ele sempre deveria ter estado, na sua conduta. Você deixa de ser uma pessoa que ou se resolve falando ou e vira uma pessoa que se resolve agindo.
E isso muda o seu dia a dia de um jeito muito prático. Você começa a entrar em conversas com mais calma. Começa a ouvir sem ansiedade. Começa a não se explicar por reflexo. Começa a não dar mais detalhes do que o necessário. Começa a encerrar o que não te respeita sem pedir desculpa por existir. E, aos poucos, o ambiente entende que com você a conversa é limpa. Sem drama. Sem novela. Sem excesso. Isso não te deixa distante. Te deixa seletivo. Você continua sendo humano. Você continua sendo gentil. Mas sua gentileza não vem da carência. Vem do controle. E o mundo respeita esse tipo de gentileza porque ela tem coluna. Então, se você quiser tornar isso definitivo, não pense em o ser quieto. Pense em ser preciso. Pense em ser alguém cuja palavra tem custo. Pense em ser alguém que não precisa preencher o vazio para se sentir seguro. Esse é o ponto. Se esse vídeo te ajudou, fica por aqui. Não para colecionar frases ou parecer inteligente, mas para construir uma presença mais firme, mais discreta e mais difícil de mover. Porque no final, a pessoa que fala menos não é a pessoa que tem menos a dizer. É a pessoa que não precisa provar nada o tempo todo.